Olá e bem-vindos! Já aconteceu olharem para uma fração mista e pensarem, por onde é que eu começo? Pois bem, hoje vamos resolver isso de uma vez por todas, inspirados numa aula do professor Yuma. Vão perceber que um conceito que parece complicado pode, na verdade, ser bastante simples. Ok, vamos começar mesmo pelo início. O que é isto, afinal de contas, de uma fração mista? O nome até pode assustar um bocadinho, mas acreditem, a ideia por trás é super simples. E pronto, cá está a definição direitinha das notas do professor. Uma fração mista é simplesmente a soma de um número inteiro e uma fração. É como dizer um e um bocado ou dois e dois terços. É mesmo a soma destas duas coisas. Vamos pegar neste exemplo para ser mais concreto. Quando vemos 3,5, o grande truque, o segredo, é pensar nisto como 3 mais o meio. Esta pequena mudança de perspectiva é mesmo o passo mais importante de todos para resolver isto. Muito bem. E agora vamos ao segredo da coisa toda, que está no número inteiro. Há aqui uma maneira de olhar para estes números que, olhem, muda tudo. Facilita o processo de uma maneira incrível. Vamos lá ver como é que isto funciona. Certo. O problema agora é este. Para conseguirmos somar tudo, as duas partes têm de falar a mesma língua, por assim dizer. Têm de estar no mesmo formato. Então, a grande questão é, como é que se transforma um número inteiro, o nosso 3, numa fração? Parece uma daquelas coisas complicadas, não parece? Mas a solução é mesmo simples. E cá está, a regra de ouro do professor Yuma. É tão simples quanto isto. Qualquer número inteiro, qualquer um, pode ser escrito como uma fração. É só pôr o número 1 por baixo. É isso mesmo, tão simples que até parece mentira. E por que é que isto funciona? Bem, a lógica é perfeita. Pensem bem, uma fração, no fundo, não é mais do que uma divisão, certo? E todos sabemos que qualquer número a dividir por 1 dá esse mesmo número. Portanto, 3 a dividir por 1 é 3. Não há como enganar. A regra bate-se certinha. Então, o que é que tiramos disto tudo? O nosso número inteiro, o 3, passa a ser a fração 3 sobre 1. E de repente, puf, já temos duas frações. Agora sim, estamos no caminho certo para as somar. Ok, agora que já sabemos o segredo, vamos aplicar esta regra e resolver o nosso problema original, passo a passo, para não nos perdermos. E olhem só para isto, temos aqui as notas originais do próprio professor Yuma. É sempre giro ver o raciocínio escrito à mão, não é? O que vamos fazer agora é seguir esta mesma linha de pensamento, dividindo tudo em 4 passinhos muito simples. Então, o nosso plano de batalha é este, em 4 passos. Primeiro, reescrever a expressão. Depois, converter o número inteiro. A seguir, encontrar um denominador comum e, por fim, claro, somar as frações. Vamos lá ver um por um. Na prática, os dois primeiros passos acontecem quase ao mesmo tempo. A expressão que tínhamos, 3 mais 1 meio, transforma-se logo nisto. 13 sobre 1 mais 1 meio. Assim já parece outra coisa, muito mais simples de atacar, não acham? Pronto, chegamos ao próximo desafio. Temos ali as frações 3 sobre 1 e 1 sobre 2. Não se pode simplesmente somar isto de qualquer maneira, porque os denominadores, ou seja, os números de baixo, são diferentes. E agora, o que é que se faz? E a solução está mesmo aqui à nossa frente. O objetivo é que as duas frações tenham o mesmo número em baixo, o mesmo denominador, que neste caso vai ser o 2. Para isso, só precisamos de mexer na primeira fração. Multiplicamos o número de cima e o de baixo por 2. Ora vejam, 3 vezes 2 dá 6 e 1 vezes 2 dá 2. E pronto, a fração 3 sobre 1 passou a ser 6 sobre 2. Agora sim, as duas já falam a mesma língua. Agora que os denominadores são iguais, a parte final é a mais fácil de todas, a sério. O denominador, o 2, mantém-se, não se mexe. E depois é só somar os números de cima, os numeradores. 6 mais 1 dá 7. E aqui está o resultado final, bem claro. 7 sobre 2. Ou seja, aquele 3 e 1 meio do início é exatamente a mesma coisa que 7 metades. Problema resolvido. Não era assim tão difícil. Era só conhecer os passos certos. Mas esperem, ainda não acabou. O professor Yuma, como qualquer bom professor, não nos ia deixar ir embora sem um pequeno teste, um desafio para ver se a matéria ficou mesmo bem aprendida. E o desafio é este que está aqui, 4 e 2 terços. Será que dá para resolver? A lógica é exatamente a mesma. Pensem, transformar o 4 em 4 sobre 1, encontrar o denominador comum e somar. O desafio fica lançado. E para fecharmos, fica aqui uma pergunta para pensar um bocadinho. Assim como esta regra do denominador 1 torna as frações mistas muito mais fáceis,
que outros conceitos da matemática também tenham um segredo destes. Um truque simples que, quando se descobre, de repente faz todo o sentido. A matemática está cheia destas pequenas chaves, destes segredos elegantes.